Tá. Em relação à avaliação que a gente fez, vocês querem que eu corrija ela ou a gente pode começar para um novo assunto já? O que vocês acham? Quero fazer uma correção daquela avaliação que a gente fez do trimestre passado? Sim? Tá. Então, deixa eu achar ela aqui. E aí a gente corrige e discute para depois começar no novo assunto. Fonte básica, ué, cadê? Aqui. Prova turma A, né? One moment. One minute, como diz o... Não, é 2 minutes, né? Que fala o Ginter. 2 minutes. Mayara, tô vendo que estão falando que você estava sumida e tal. Se você tiver alguma atividade pendente em alguma matéria, né? Não só na minha, mas corra atrás, né? Mande e-mail para os professores, coloca as coisas em dia para conseguir terminar esse trimestre e não acumular no próximo, né? Beleza. Então, aqui está a nossa avaliaçãozinha. Vamos corrigir ela. Alguém quer ler a primeira questão, para não ficar só eu falando? Quem que falou que gostava de falar? A Tassiane mesmo. Então, lê lá, por favor. Número 1. Um condutor A, eletrizado negativamente, é colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. Letra A. B se eletriza positiva ou negativamente. Letra B. Durante a eletrização de B, ocorre uma movimentação de elétrons ou de prótons de A para B ou de B para A. Tá, então a questão 1 diz que tem um condutor A que está carregado negativamente e ele vai ser colocado em contato com um condutor B neutro. Então, pense, você tem um condutor A que está carregado negativamente, aí coloca um condutor B que está neutro. O que vai acontecer com esses elétrons que estão sobrando no A? Para onde que eles vão? Para o B. Então, o B vai se eletrizar positivo ou negativamente? Hã? Negativamente. Muito bem, Cauã. Negativamente. E durante essa eletrização, vai acontecer uma movimentação de elétrons ou de prótons? Quem que vai se movimentar? Elétrons. Os elétrons. O movimento é sempre dos elétrons, independente da carga ser positiva ou negativa. O movimento é sempre dos elétrons, tá? E o movimento vai ser do A para o B ou do B para o A? A para B, B para A. De A para B. Por quê? O B está com excesso de... o B não. O A está com excesso de elétrons. Então, esses elétrons que estão sobrando, eles vão passar para o B. Certo? Entendido esse processo de eletrização por contato? Quando a gente coloca em contato dois objetos, um carregado e um neutro, e eles são condutores, né? Qual a característica do condutor? Ele conduz bem a eletricidade. Como esse que está carregado, ele vai estar todo carregado com a mesma carga, a tendência é as cargas iguais se separarem, certo? Se repelirem. Então, quando você encosta um outro condutor, essas cargas que estão sobrando, elas vão ter para onde ir, por isso que elas vão ser transferidas para o corpo B, ok?
Se o corpo A e o corpo B têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho, as cargas vão se dividir igualmente. Se o A é maior, a maior parte de cargas vai ficar no A. Ok? Claro esse processo? E o movimento é sempre de elétrons, certo? Alguma dúvida nessa questão? No? Então, vamos, questão 2. Alguém quer ler? Alguém quer ler questão 2? Então, vamos lá. Duas cargas elétricas iguais de módulo 5 vezes 10 na menos 6 Coulomb encontram-se no vácuo separados a uma distância de 0,5 metros. Calcule o módulo da força elétrica entre elas. Dados K0 igual a 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, o que o problema fornece de dados? Ele diz que a carga elétrica 1 é igual à carga elétrica 2, que é igual a 5 vezes 10 na menos 6 Coulomb, ok? E ele diz que a distância entre as partículas, entre as cargas, é de 0,5 metros. E ele quer que calcule a força elétrica entre eles. Então, se eu quero força elétrica, eu vou usar a lei de Coulomb. Força é igual a constante vezes o produto de Q1 e Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a força elétrica aqui vai ficar F igual a constante, que é 9 vezes 10 na 9, porque está no vácuo, vezes Q1, que é 5 vezes 10 na menos 6, vezes Q2, que é 5 vezes 10 na menos 6 também, dividido pela distância, que é 0,5 ao quadrado, ok? Aí, então, como é que multiplica com base de 10? Multiplica os números da frente. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 9 vai dar 225. Vezes 10, como é que multiplica com base de 10? Multiplica os números da frente, mantém a base de 10 e soma os expoentes. Então, 9 menos 6 fica 3. 3 menos 6 fica menos 3. Estão acompanhando? Dividido por 0,5 ao quadrado, que é 0,25. Ok? 225 dividido por 0,25 vai dar F igual. 225 dividido por 0,95 vai dar 900 vezes 10 na menos 3. Ou, se eu andar com essa vírgula aí, vai ficar igual a 10 na menos 3. Opa! 10 na menos 3, você pode andar 3 casas para cá, né? Então, a vírgula tá aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Fica 0,9 newtons. Certo? Entendida a questão? Alguma dúvida? Deixa eu fazer em vermelho aqui para ficar melhor para enxergar, né? Conseguiram entender a questão? Tem alguma dúvida em relação à lei de Coulomb? A lei de Coulomb, se não der o valor da constante, mas disser que está no vácuo, você sempre vai usar aquele valor lá da constante, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Alguma dúvida dessa questão? Não? Ok. Então, vamos à questão 3. Number 3. Um objeto tem
um total de 10 na 28 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga elétrica se ele tiver 10 na 28 elétrons? Tá, então lembram lá quando a gente discutiu o átomo? Quando o átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, significa que ele está neutro, que há um equilíbrio entre o número de prótons, o número de carga positiva e o número de carga negativa. Então, se o número de carga positiva e carga negativa é igual, significa que aquele corpo não está carregado, que ele está neutro. Então, nesse caso aqui, eu tenho 10 na 28 prótons. Se eu tiver 10 na 28 elétrons, significa que o meu corpo está neutro, né? Todo mundo consegue entender isso? Sim? Ok. Ok. E se eu tiver mais do que 10 na 28 elétrons? Aí eu vou ter mais carga negativa do que carga positiva. Então, o meu objeto vai estar carregado negativamente. Concordam? Ok? E se tiver menos de 10 na 28 elétrons, significa que ele tem mais carga positiva que carga negativa. Então, ele vai estar carregado positivamente. Entendido essa questão? Alguma dúvida em relação a isso? Quando que um corpo está positivo, quando que está negativo? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Sim, sem dúvidas. Ok, sim. Beleza. Questão 4, então. De acordo com os princípios de eletrostática, ao atritarmos dois corpos, é possível que eles fiquem eletrizados. Ao realizar um processo de eletrização similar ao descrito no trecho anterior, observaremos a cargas de mesmo sinal e de mesmo módulo nos dois corpos envolvidos no processo. É isso que acontece quando a gente atrita dois objetos, eles vão ficar carregados os dois negativamente ou os dois positivamente? Não, né? Vai ficar um carregado positivo e um carregado negativamente. Então, a letra A, errada. Letra B, geração de cargas elétricas. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da carga elétrica. Essa segunda parte aqui, tá tudo certo, né? Um dos corpos vai ceder elétrons e o outro vai receber. E aí, isso está relacionado com o princípio da conservação de carga elétrica, mas não é geração de carga elétrica que acontece, né? Então, isso aqui está errado, não é geração de carga elétrica que acontece. O que acontece quando a gente atrita dois objetos? Vai haver uma transferência de elétrons de um objeto para o outro objeto. No total, na soma, permanece igual o número de carga. Então, não há geração de carga elétrica. Certo? Entendida essa questão? Então, a B está errada também. Ok? Estão acompanhando? Letra C, separação de cargas elétricas. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro, que irá recebê-los, e evidenciando o princípio da conservação de energia. O princípio relacionado com as cargas elétricas é o princípio da conservação da carga elétrica, e não há separação de carga elétrica, né? Então, esse aqui também está errado. E letra D, transferência de carga elétrica. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da carga elétrica. Então, o item correto é a letra D, certo? Como é que eu vou fazer agora? Que eu botei X em tudo. Vou tirar o X dos outros, tá? Porque é para assinalar o verdadeiro, os outros são tudo falso. Certo? Então, quando a gente atrita dois objetos de natureza diferente, de materiais diferentes, um objeto vai ceder elétrons para aquele objeto e o outro vai receber. O que cede elétrons fica carregado positivamente, o que recebe elétrons fica carregado negativamente. Ok? Claro esse processo de eletrização por atrito? Tem alguma dúvida? Não? Então, vamos seguindo. Se vocês
quiserem mais detalhes, parem aí senão eu vou seguir, tá? Questão 5. Considere duas esferas elétricas condutoras e idênticas, de cargas elétricas iguais a 5 coulombs. Então, eu vou escrever aqui, ó. Q1 é igual a 5 coulomb e Q2 é igual a menos 3 coulombs. Elas se tocam transferindo elétrons entre si. Calcule a carga elétrica final em cada esfera após o contato entre elas. Então, o que acontece? Aquilo que eu falei lá na primeira questão, né? Quando a gente coloca dois condutores, um carregado e outro não, ou mesmo que os dois estejam carregados, vai haver uma reorganização dessas cargas elétricas. E, como ele está dizendo que as esferas são idênticas, a mesma quantidade de carga vai ser dividido entre essas duas esferas, certo? Essa questão está falando sobre conservação da carga elétrica. O princípio da conservação da carga elétrica diz que a quantidade de carga elétrica que eu tenho no início é igual à quantidade de carga elétrica que eu tenho no final. O que é a quantidade de carga elétrica no início? É a soma das cargas elétricas das duas partículas. Então, inicialmente, vai ser Q1 mais Q2. E, pelo princípio da conservação da carga elétrica, a quantidade total de carga elétrica inicial, que é Q1 mais Q2, vai ser igual à quantidade de carga elétrica final, que vai ser Q1', vou chamar de linha o que for final, mais Q2'. Ok? Então, o que isso significa? Significa que a quantidade de carga total inicial é igual à quantidade de carga total final. Quanto que é... Deixa eu tirar esse inicial daqui e colocar aqui embaixo. Quanto que é a carga elétrica total? Inicial é Q1 mais Q2. Caramba. Que vai ser igual a 5. E aí, quando eu somo as cargas, eu tenho que levar o sinal em consideração. Então, vai ser 5 menos 3. Então, a quantidade de carga elétrica total é de 2 coulomb, certo? Se a quantidade inicial de carga elétrica é 2 coulomb, a quantidade final vai ser 2 coulomb também. Como eu tenho duas partículas e elas são idênticas, significa que esses 2 coulombs vão se dividir igualmente em cada uma das duas cargas. Então, a quantidade de carga final Q1' vai ser igual à quantidade de carga final Q2', que é igual à carga total dividido por 2, porque eu tenho duas partículas. Então, cada uma das duas esferas vai ficar carregada com 1 coulomb. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Alguma dúvida? Nada a declarar? Sem dúvida? Ok. Sim, William, significa sim que entendeu? Dor de garganta. Beleza, William. Então, questão 6. Se você não fala nada, eu vou seguindo, tá? Se acharem que tá muito rápido, eu paro. Eu vou mais devagar, eu explico de novo. Como o cliente preferir. Questão 6. Um corpo possui 2 vezes 10 na 18 elétrons. Então, o número de elétrons é igual. Ui, esse corretor. 2 vezes 10 na 18 elétrons. E o número de prótons, 5 vezes 10 na 18. E 5 vezes 10 na 18 prótons. Qual é o sinal e o valor da carga elétrica no corpo? Então, nesse primeiro assunto de eletrostática que a gente discutiu, a gente tinha duas equações, né? Essa equação aqui, ela está falando que a carga elétrica de um corpo vai ser igual a mais ou menos o número de partícula carregada que você tem, vezes a carga elétrica elementar do elétron, tá?
Então, se você quiser carga elétrica, você vai usar essa equação aqui. Essa outra equação aqui é quando eu quero força elétrica, que é a lei de Coulomb. Então, se eu quero força elétrica, você usa essa. Se você quer carga elétrica, você usa essa. Tá? Então, é isso daqui que eu vou usar para calcular ali, para encontrar ali o que a questão 6 está pedindo. Então, essa equação diz o seguinte. Vem aqui, fio. A quantidade de carga elétrica, o valor da carga elétrica total em um objeto vai ser igual a mais ou menos o número de partículas carregadas que você tem, vezes a carga elétrica do elementar do elétron. A carga elétrica elementar do elétron, deixa eu escrever aqui elétrons para não confundir com a carga elétrica elementar. Aqui. A carga elementar do elétron, ela vale 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. O que é a carga elementar do elétron? Qualquer objeto, carregado ou não, vai ter uma carga elétrica que é múltipla da carga elétrica elementar do elétron, porque um corpo vai ter, no mínimo, um elétron, tá? Então, por isso que a gente diz, por isso que é chamada carga elétrica do elétron como sendo carga elétrica elementar, porque eu tenho, no mínimo, a carga de um elétron em qualquer corpo, carregado ou não, certo? Então, a carga elétrica do elétron, ela é sempre isso daqui, ela é conhecida, né? Ela é dada, então é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Como que eu resolvo essa equação aqui? A quantidade de carga é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Vai ser mais se eu tiver prótons, vai ser menos se eu tiver elétrons. Nesse caso aqui, nessa questão, eu tenho os dois. Então, vai ser positivo o que for prótons. Então, 5 vezes 10 na 18 vai ser positivo. E negativo quando for elétrons. Então, elétrons é menos 2 vezes 10 na 18. Deixa eu copiar isso daqui para ficar mais fácil. Ok? Estão acompanhando? E aí, esse número, que é a soma da quantidade de carga positiva e de carga negativa, vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6, vezes 10 na menos 19. Ok? Tudo bem até aí? Então, a carga elétrica final vai ser... Como é que soma com base de 10? Ó, sempre que você tiver uma soma, no caso aqui é uma subtração, né? Isso daqui tá... Aqui, tá certo aqui. Quando você tiver uma soma e uma multiplicação, primeiro você soma, depois você multiplica. Então, vamos fazer aqui. Como é que soma ou diminui com base de 10? Diminui os valores da frente, mantém a base, mantém o expoente. Só nós temos que tomar cuidado que os expoentes precisam ser iguais. Nesse caso aqui, eles são iguais, então é só diminuir. 5 menos 2, 3. Mantém a base, que é 10, mantém o expoente, que é 18. Ok? E aí, multiplicado com 1,6 lá, que continua. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que continua. Agora é uma multiplicação com base de 10. Então, a gente vai multiplicar os números da frente. Mas que coisa! 3 vezes 1,6 dá, né? 3 vezes 6 dá, não lembro, 4,8. Isso aí. 4,8 vezes 10, como é que multiplica? Multiplica os números da frente, mantém a base, soma os expoentes. Então, 10 na 18 menos 10 na 19 vai ficar 10 na menos 1. Ok? Estão acompanhando? Estou falando com as paredes ou estão aí? Esse 10 na menos 1, eu posso andar uma casa para lá e aí soma o expoente. Então, a carga elétrica, nesse caso, para esse objeto que tem esse número de prótons e elétrons, fica 0,48 Coulomb. Ok? Conseguiram entender a questão, acompanhar? Tudo tranquilo?
Vou colocar em vermelho. Tudo certo? Então, aí caiu minha internet. Não entendi porque é 0,48. Não seria 4,8? Ó, vamos lá de novo. 3 vezes 1,6 dá 4,8. Mas aí nós temos expoentes, ó, a base de 10. Então, fica a base de 10 continua. E aí, como é que a gente faz quando está multiplicando com base de 10? Multiplica os números da frente, mantém a base de 10, soma os expoentes. Então, você tem 10 na 18 menos 19. Vai sobrar 10 na menos 1. Ok? Então, fica 4,8 vezes 10 na menos 1. Esse 10 na menos 1, eu posso sumir com ele se eu andar com a vírgula uma casa para lá. Então, vai ficar 0,48 sem expoente nenhum. Entendeu? Entendeu, Rian? Conseguiu entender? Beleza. Mais alguém tem dúvida sobre isso? Não? Então, vamos questão 7. Ih, travou aqui. Considere a série triboelétrica ao lado. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. De acordo com esta série, qual a carga do cabelo humano quando atritado com plástico? Tá, então, a série triboelétrica, como a gente viu nas aulas, né, tem alguns materiais que eles têm mais facilidade em perder elétrons, e outros materiais têm mais facilidade de receber elétrons. Então, esse que perde elétron fica carregado positivamente, e o que recebe fica carregado negativamente. E aí, com base em experiência, foi construída uma série triboelétrica, que é uma série com vários materiais, e quando a gente pega nessa série de 2 a 2, a que vem primeiro, o material que vem primeiro fica carregado positivamente e o que vem depois fica carregado negativamente. Então, nesse exemplo aqui, ele está perguntando qual a carga elétrica do cabelo humano quando atritado com plástico. Então, o cabelo humano está aqui em cima e plástico está aqui embaixo. Então, o cabelo humano vai ficar carregado positivamente e o plástico vai ficar carregado negativamente, certo? Então, a resposta para essa daqui, qual é a carga do cabelo humano? É positivo. Ok? Todo mundo entendeu essa série? Tranquilo? Ok. Então, vamos à questão 8. Deixa eu tomar uma água. Questão 8. Duas pequenas esferas metálicas de mesmo raio, ou seja, as duas esferas são iguais, tá? X e Y estão separadas no vácuo por uma distância de 0,2 metros. Então, vamos anotar os dados do problema. Ele está dizendo que a distância entre as partículas é de 0,2 metros. A esfera X tem carga de mais 2 microcoulomb, então Q1 ou QX é 2 microcoulomb. Quanto que vale o micro? 10 na menos 6, né? Então, já vou colocar aqui, ó. 10 na menos 6 coulomb. E Q2 é igual a menos 4 microcoulomb, ou seja, menos 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Ok? Essas esferas são colocadas em contato e a seguir separadas até que fiquem novamente a uma distância de 0,3 metros, tá? Então, isso daqui é antes de eu colocar as duas em contato,
E aí, depois que eu coloco elas em contato, a distância vai mudar para 0,3 metros. Calcule a força elétrica entre as esferas. A, antes do contato. B, depois do contato. Então, vamos lá. O que vai mudar depois do contato? Depois do contato vai acontecer o que a gente falou em questões anteriores, né? Se eu coloco duas esferas metálicas, então elas são condutoras. Se eu coloco duas esferas carregadas condutoras, elas vão se reorganizar a carga elétrica. Então, no início, tem essa carga de 2 microcoulomb menos 4 microcoulomb. Depois que eu colocar as duas em contato, vai haver uma redistribuição dessas cargas. Então, não vai mais ficar 2 microcoulomb e menos 4, tá? Na letra A, ele quer a força elétrica antes do contato. Então, força elétrica, a gente vai usar lei de Coulomb, essa equação aqui. Ctrl C, Ctrl V. E ele está dizendo que elas estão no vácuo, então o K vale 9 vezes 10 na 9. Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ok? O que eu fiz aqui? Tá, então, quanto que vai ficar a força elétrica antes do contato? É só substituir os dados que tem ali. A constante, 9 vezes 10 na 9. Vezes Q1, que é 2 vezes 10 na menos 6. Vou copiar isso daqui. Não precisa. 2 vezes 10 na menos 6. Vezes Q2, que é menos 4 vezes 10 na menos 6. Quando a gente fala em lei de Coulomb, ó, observem que ao redor das cargas tem essas duas barrinhas. O que significa essas duas barrinhas? É o módulo. Significa que eu vou pegar só o valor absoluto sem o sinal, tá? Então, aqui eu vou colocar só 4 vezes 10 na menos 6. Ok? Estão acompanhando? Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar. Como é que multiplica com base de 10? Multiplica os números, mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, que vai dar 72. Vezes, mantém a base e soma os expoentes. Então, 9 menos 6 vai ficar menos 3, certo? Dividido por 0,2 ao quadrado, que vai dar 0,04. Ok? Então, essa força vai ficar 72 dividido por 0,04 vai dar 1,8 newtons. Aqui é já multiplicando por 10 na menos 3, tá? Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, a gente faz de novo mais devagar. Tudo bem? Acompanharam? Alguma dúvida? Então, nesse caso, a força vai ficar de 1,8. Escrever alguma coisa? Maiara, por mim não tem problema não. Você, na hora de responder a lista de chamada lá, vocês conseguem responder os dois ou não? Se vocês dois conseguem assinar a lista lá, não tem problema nenhum. Sim, eu entrei e saí, daí voltei lá, daí assinei tanto para mim quanto para ele. Ok. Daí não tem problema, não. Deixa eu só ver aqui o chat, que a gente já continua. Tá.
aqui. Aonde que o K é igual a 10, a 9 vezes 10 na 9. O problema diz ali, né, que ele está no vácuo, ó. Vamos lá. Duas esferas separadas no vácuo. Então, se tiver no vácuo, o K vai ser sempre o mesmo. Assim como já dizia aqui na questão 2, ó. Aqui na questão 2 dizia o valor do K, tá? Durante a prova, se vocês tivessem dúvida de qual era o valor do K, podia me perguntar que eu diria também. Assim como faltou ali o valor da carga elétrica na questão 6, né? Na carga elétrica do elétron, se tivessem dúvida disso aqui, podia me pedir também. Tá bom? Quem que tinha perguntado isso? Foi o Rian? O Victor? Não, o Rian. É uma constante que sempre, K sempre vai ser isso. Isso aí. Ok. Ok, Rian? Agora, sempre, se tiver no vácuo, sempre vai ser aquele valor, tá? Se em alguma prova, em alguma questão, vocês acharem que tiver faltando alguma coisa, vocês podem pedir, tá? Sem problema. Tudo bem, então, letra A. Agora a letra B. O que vai acontecer na letra B? Na letra B, eu vou colocar as duas esferas em contato. Então, vai haver uma redistribuição dessas cargas, lembrando que a conservação da carga elétrica é mantida. Então, a quantidade de carga elétrica inicial vai ser igual à quantidade de carga elétrica final. E aí, a gente tem que somar quanto que é a carga elétrica inicial. Tá? Agora, eu vou fazer aqui do lado, depois do contato. Depois do contato. Então, a carga elétrica Q1 mais Q2, que é a carga elétrica inicial, pelo princípio da conservação de carga elétrica, vai ser igual à quantidade de carga elétrica Q1 final mais quantidade de carga elétrica final 2, ok? Qual é a carga elétrica inicial? Inicial. É a soma lá. Eu tenho 2 microcoulomb mais menos 4 microcoulomb. Então, vai sobrar menos 2 microcoulomb. Deixa eu copiar o micro aqui. Então, vai sobrar menos 2 microcoulomb. Aí eu tenho duas partículas que são iguais, né? Ele está dizendo que elas têm o mesmo raio, então elas são iguais. Então, se eu tenho menos 2 microcoulomb e duas partículas, no final vai ser menos 2 microcoulomb também, dividido para cada uma das partículas. Então, a partícula 1 final vai ficar carregada com menos 1 microcoulomb, e a partícula 2 também vai ficar carregada com menos 1 microcoulomb. Entendido isso? Opa. Igual a Q2', que também vai ficar carregado com menos 1 microcoulomb. E aí, agora, eu quero a força elétrica depois do contato. Vou usar a mesma equação, lei de Coulomb, só que agora, ao invés de usar aquelas cargas que a gente usou lá, de 2 e 4 microcoulomb, a gente vai usar as duas como sendo 1 microcoulomb, ok? Então, vai ficar igual a constante, que é 9 vezes 10 na 9, vezes Q1. Lembra que a gente pega só o módulo, né? Só o valor absoluto sem o sinal. Então, é 1 vezes 10 na menos 6, porque é microcoulomb, né? Vezes 1 vezes 10 a menos 6 de novo. Porque as duas cargas... Opa, o que eu fiz? Porque as duas cargas são iguais, né? Vou fazer aqui para baixo para ficar menos confuso. Que coisa! Pera lá. Quero tentar deixar tudo na mesma linha para ficar melhor para entender.
Tá, entendi o que aconteceu aqui. Eu vou ter que fazer na outra lá, não tem jeito. Senão vai ficar confuso, né? Então, isso daqui é da letra A, e aí, para não ficar confuso, isso aqui é da letra B. Tem alguém querendo entrar? Então, aqui vai ficar, voltando lá, né? A constante 9 vezes 10 na 9, a carga 1 e a carga 2 agora são iguais a 1 microcoulomb menos 1 microcoulomb. Como para calcular a força elétrica a gente pega só o valor absoluto, então não levamos o sinal, e o microcoulomb é 10 na menos 6. Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,3, né? Ao quadrado. Então, aqui vai ficar força igual. Multiplica os números da frente, então 9 vezes 1 vezes 1 dá 9, vezes 10 na 9, vezes 10 na menos 6, somos expoentes, né? Então, é 9 menos 6 fica menos 3. Opa, esqueci do 10. 10 na menos 6. Ok? Dividido por 0,3 ao quadrado, que dá 0,09. 9 dividido por 0,909 vezes 10 na menos 3 vai dar 0,1. Resultado final. Ok? Conseguiram acompanhar a questão, entender a questão? Tem alguma dúvida? Querem que faça mais devagar? Tranquilo? 12, 15 já. Tranquilo? Então tá. Antes do contato, então, a gente vai usar aquelas cargas que foram dadas no problema, aqueles dados que foram do problema. Depois do contato, você tem que lembrar que as cargas vão se reorganizar, mas que a conservação da carga elétrica continua. Então, a quantidade de carga elétrica que você tinha inicialmente é igual à quantidade de carga elétrica que você tinha no final, só que dividido entre as duas partículas, né? E aí, calcula a força elétrica de novo. Ok? Tudo bem? Então, seguimos. Questão 9 era lá do... Opa! Questão 9 era para explicar o funcionamento do eletroscópio que vocês construíram, né? Então, eu acho que dessa questão, quem fez o eletroscópio não tinha dúvida sobre explicar. Eu acho que todo mundo que respondeu corretamente, né? O que acontece quando você aproxima um objeto que está carregado lá? Aquela carga em excesso vai passar para o eletroscópio, e aí, como ele vai ficar carregado com a mesma carga, aquelas tirinhas de alumínio, elas vão se repelir, né? Mostrando que aquele teu objeto está carregado com a mesma carga, por isso que abre aquelas duas folhinhas, né? Que eles vão estar se repelindo. Ok? Alguma dúvida em relação a essa questão? É em relação ao eletroscópio? Teve alguém que eu esqueci de dar o ponto extra? Tranquilo? Então tá. E a questão 10? Questão 10. Duas partículas eletrizadas se encontram no vácuo fixas em suportes distintos. As forças de interação elétrica entre elas têm intensidades iguais a F. De acordo com a lei de Coulomb, se a distância entre as partículas diminuir pela metade, qual será a nova intensidade das forças de interação elétrica? Então, ó, na lei de Coulomb, está dizendo que a relação entre a força e a distância é inversamente proporcional. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, aqui está dizendo que a distância vai diminuir pela metade. Então, se a distância diminui, a força aumenta. Só que ela aumenta com o quadrado da distância. Então, se a distância vai diminuir pela metade, significa que ela vai dividir por
2. E aí eu tenho que lembrar que esse 2 é ao quadrado. Ou seja, a minha força vai ser maior multiplicada por 4, ok? A distância, essa parte de baixo aqui vai ficar um 4, na verdade, né? Vai diminuir a distância pela metade, mas eu tenho que lembrar que esse 2 é ao quadrado. Então, a força vai ser multiplicada por 4, ok? Então, a nova força vai ser 4 vezes a força anterior que eu tinha. Ok? Conseguiram acompanhar e entender isso? Sim? Força e distância são inversamente proporcionais. Se a distância diminui, a força aumenta. De quanto que vai diminuir a distância? De 2. Então, significa que a força vai aumentar de 2 ao quadrado, ou seja, a força vai aumentar por 4. Ok? Conseguiram acompanhar e entender? Já? Ok. Muito bem, então vamos começar. Deu uma atrapalhada agora no final, professor. Oi? O barulho atrapalhou agora no final. O meu barulho aqui? É. Fica quieto, caminhão. O que vocês não entenderam? Aí, eu não escutei por causa do barulho, porque tá conectado na televisão, aí o volume tá bem alto. Tá, o que eu posso dizer? Ó, a força e a distância são inversamente proporcionais. Quando a distância diminui, a força aumenta. A distância vai diminuir por 2. Significa que a força vai aumentar por 2 ao quadrado, ok? Então, a força vai aumentar por 4. Vai ser a força que eu tinha vezes 4. Vai aumentar 4 vezes a força. Ok? Conseguiu entender agora, Mayara? Sim? Ok. Beleza. Então, tá. Então, vamos começar a discutir o próximo assunto, então, que é campo elétrico. Tá compartilhando? Ok. Tá, então vamos falar a partir de hoje sobre campo elétrico e potencial elétrico, tá? Bom, então vamos observar a região ao redor de uma carga elétrica. Então, o que acontece ao redor de uma carga elétrica? De que maneira ela atrai ou repele outras cargas? Então, ó, se a gente observar, se a gente pensar no pêndulo eletrostático, quando a gente aproxima um bastão que está carregado com carga oposta, o pêndulo vai se movimentar em direção a esse bastão, porque ele vai ser atraído, certo? Agora, se eu pegar esse bastão e aproximar ele por outro lado, se eu aproximar ele por cima, ou por baixo, ou pelo outro lado, vai acontecer a mesma coisa? Será que sempre vai surgir uma força eletrostática no pêndulo, qualquer que seja a forma de aproximação, mesmo que eu aproxime por qualquer um dos lados, vai acontecer o mesmo processo? Vai atrair de todo jeito se eu aproximar de qualquer lado? O que vocês acham? Entenderam o que eu perguntei? Então, ó, uma carga elétrica, ela sempre vai estar sujeita a forças quando estiver em qualquer região próxima ao bastão. Então, qualquer lugar que eu aproximar esse bastão aqui, em qualquer região, vai ter a mesma força elétrica atraindo esse pêndulo aqui, certo? Então, uma carga elétrica sempre estará sujeita a forças quando estiver em qualquer região próxima ao bastão. A carga elétrica do bastão altera toda a região em volta dele, provocando o aparecimento de forças em qualquer outra carga que esteja nessa região.
Então, ao redor, em toda a região ao redor desse bastão, vai ficar sofrendo, se qualquer partícula se aproximar em qualquer região aqui ao redor desse bastão, ela vai estar sofrendo a ação dessas cargas aqui, ok? Conseguiram acompanhar, entender? Independente de onde eu colocar lá. Então, a força elétrica, assim como a força gravitacional e a força magnética, ela é uma força à distância. Então, eu não preciso colocar duas cargas em contato para ter um tipo de força. A gente observa que a força elétrica de qualquer partícula carregada, ela vai agir sobre uma outra partícula, mesmo que não haja um contato direto, ok? Aquele processo que a gente fez lá de atritar o balão no cabelo e atrair as partículas. Esse processo, o balão vai atrair essas partículas mesmo que eu não encoste, ok? Então, a força elétrica, ela é uma força à distância, assim como a força gravitacional, né? Quando eu largo um objeto aqui na Terra, o que acontece com ele? Ele vai cair por causa da força gravitacional. Ele cai mesmo que ele não estiver lá no chão, né, em contato da Terra, porque a força gravitacional é uma força à distância. Tá bom. Tá? Então, quando vocês estudarem força, a gente vai ver que podemos ter dois tipos de força. Força de contato, que é aquela força quando a gente encosta dois materiais diretamente, por exemplo, quando você chuta uma bola, quando joga algum objeto, lança uma raquete, empurra algum objeto, tá? Isso é força de contato, e aí tem força à distância, que são a força gravitacional, força elétrica e a força magnética, ok? Então, pensando nisso, que a força elétrica, ela é uma força à distância, como que uma carga elétrica pode detectar outra carga elétrica provocando repulsão? Quando a gente tem duas cargas elétricas, as duas vão se repelir, mesmo que elas não estejam em contato, né? Então, como que uma enxerga a outra? Então, dúvidas como essa, elas persistiram por vários anos. Enquanto as forças de atração e repulsão eram explicadas como uma ação direta à distância entre cargas, algo como um processo mágico que permitia que uma carga reconhecesse outra. Então, até no início, ali no século XVIII, XIX, eles não tinham uma explicação sobre como que uma carga enxergava a outra. Eles diziam que existia uma distância, uma ação direta, como se tivesse alguma coisa ali entre as duas cargas que fazia que uma enxergasse a outra, mas eles não tinham uma explicação plausível em relação a isso, tá? Aí, o primeiro que apareceu que não concordava com essa ideia de que era uma força direta foi o Faraday. Michael Faraday, um físico e químico inglês, viveu entre os séculos 18 e 19. Ele não concordava com esse modelo que era uma força direta, né? E aí, observando a configuração das limalhas de ferro, o que são limalhas de ferro? São farelos, né, de ferro, atraídas por um ímã. Ele idealizou um outro modelo, introduzindo o conceito de campo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é um ímã, e isso que está fazendo esse desenho são as limalhas de ferro, né? Que é um pó de ferro, é farelo de ferro. E aí a gente observa esse comportamento aqui, quando a gente coloca essas limalhas de ferro em contato com um ímã. Tá? E aí, a partir desse comportamento, observando esse comportamento, o Faraday introduziu o conceito de campo, ok? Ele dizia que uma região, e esse campo é uma região de influência para outros corpos, tá? Então, aqui tem a limalha de ferro, né? Ali num ímã, e assim, então ele explicou o seguinte: assim como a massa de um corpo cria uma região de influência gravitacional, que é o campo gravitacional, então por que um objeto cai na Terra? Vocês vão ver lá, quando virem forças, quando virem a força gravitacional, que todo corpo que possui massa, possui uma força gravitacional associada a ele e possui um campo gravitacional associado a ele. Quanto maior a massa do objeto, maior essa força e esse campo gravitacional.
Quando a gente está aqui na Terra, qual é o maior corpo que a gente tem? A própria Terra. Por isso que todos os objetos aqui na Terra são atraídos para a Terra. Por isso que todo objeto cai quando a gente larga ele. Ok? Então, se um corpo que possui massa, possui associado a ele uma força gravitacional e um campo gravitacional. O que o Faraday disse que, assim como a massa tem um campo gravitacional e os ímãs criam um campo magnético, uma carga elétrica vai criar um campo elétrico, tá? Então, a carga elétrica, ela vai modificar as propriedades do espaço ao redor dele. Então, se eu tenho uma carga elétrica carregada, todo o espaço ao redor dela vai se modificar, porque ao redor dela eu vou ter uma coisa, eu vou ter algo que é chamado de campo elétrico, ok? Então, o campo é uma região não material que existe ao redor de todo o corpo eletrizado e que faz a intermediação na troca de forças com outros corpos eletrizados. É esse corpo, é esse campo que vai fazer com que uma carga enxergue a outra carga. Eu vou saber que ali tem uma carga elétrica por causa do campo elétrico que ela gerou ao redor, certo? O campo elétrico, ele surge ou se instala preenchendo todo o espaço ao redor do corpo assim que ele for eletrizado. Então, toda essa região ao redor de uma carga eletrizada é chamada de campo elétrico. Por isso que em qualquer lugar que eu aproximar aquele bastão carregado, ele vai atrair o pêndulo da mesma forma, porque em toda a região ele está carregado da mesma forma, certo? Tudo bem até aí? A rapidez da instalação do campo elétrico, ela depende da natureza do meio que envolve. Se o meio for o vácuo, ou seja, se a carga estiver no vácuo, o preenchimento do espaço pelo campo, ele se processa com aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, na velocidade da luz. Aí a gente pode dizer, então, que sempre que existir uma carga elétrica, vai existir um campo elétrico e vice-versa, ok? Sempre que existir um campo elétrico, vai existir uma carga elétrica, sempre que existir uma carga elétrica, vai existir um campo elétrico, certo? Os dois são indissociáveis. Se há carga elétrica, um campo se instala ao redor dela, ok? E se existe um campo, é porque existe uma carga que está associada a ele. Ok? Entendido o que é campo elétrico? Ao redor de qualquer carga elétrica, ao redor de qualquer carga eletrizada, vai existir um campo de ação, e aí a gente vai ver do que vai depender esse campo, que vai atrair ou repelir qualquer partícula que se aproxime dessa região, de toda essa região. Ok? Tudo bem até aí? O conceito de campo, então, explica que a troca de força entre duas cargas separadas por certa distância decorre do fato de que cada uma delas fica sob influência do campo da outra. Então, o campo elétrico ele vai explicar por que se eu tenho duas cargas ali, vai existir uma força entre elas, porque essa carga aqui vai estar sob a ação desse campo e vice-versa. Certo? Então tá, o campo elétrico, ele é o agente físico responsável pelas forças de atração e repulsão entre as cargas. Ele é o mecanismo mediador que explica a interação à distância. Então, aquela ideia que falaram lá antes do Faraday, né? Que era uma força de contato, mas sem contato, né? Tem as duas cargas lá, de alguma forma elas se enxergam, mas elas não estão em contato. Então, o que faz com que essas cargas se enxerguem é o campo elétrico gerado por cada uma delas, ok? E aí, essa ideia de campo elétrico torna visível a ideia de que a mudança de posição de uma carga se manifestará na outra em um intervalo de tempo muito curto, mas não nulo. Então, isso explica por que se eu mudo a distância entre as partículas, vai mudar a força elétrica, porque vai mudar o campo que está atuando sobre essa partícula, ok? E, assim como o campo gravitacional pode armazenar energia, o campo elétrico também pode armazenar energia, certo? Então, ao campo elétrico, nós associamos um vetor campo elétrico. O que é um vetor?
Isso geralmente vocês veem no primeiro ano, né? Mas como a gente mudou as ordens aí, vocês vão ver no segundo ano. Quando a gente fala em grandezas físicas, e grandezas físicas é qualquer propriedade que define alguma grandeza material, né? Como massa, tempo, velocidade, aceleração, temperatura, tudo isso são grandezas físicas. Essas grandezas físicas, elas podem ser escalar ou vetoriais. Escalar, você só diz o valor dessa grandeza e a unidade, por exemplo, 2 horas. Então, tempo, que está representado aí por o valor e a unidade, é uma grandeza escalar, ok? Eu só preciso dar o valor e a unidade e todo mundo entende. Agora, quando a grandeza é vetorial, além do valor e da unidade, eu preciso dar direção e sentido. Então, como o campo elétrico, ele vai ter, ó, porque pensa, a gente tem a carga elétrica. Ao redor de todo essa carga elétrica vai ter um campo elétrico. Se eu quero falar de um campo elétrico em um ponto específico, eu vou ter que especificar qual é a direção e qual é o sentido desse campo elétrico. Por isso que a gente associa um vetor campo elétrico. Um vetor, ele vai me indicar qual é a direção e qual é o sentido desse campo elétrico, ok? Eu vou mostrar um desenho aqui, que daí vai ficar mais fácil já para vocês entenderem. Ó, por convenção, a gente orienta para fora o campo elétrico quando a carga for positiva e para dentro quando a carga for negativa. Então, vamos pegar isso daqui. Aqui eu tenho uma carga geradora. O que é uma carga geradora? É essa carga aqui que vai me gerar o campo elétrico, tá? E aí eu quero saber qual é a carga elétrica nesse ponto aqui. A direção do campo elétrico é a direção que liga a carga geradora ao ponto que eu quero analisar, e o sentido do vetor campo elétrico é para fora da carga elétrica se ela for positiva e para dentro se ela for negativa, ok? A direção é a mesma, é a direção que liga a carga ao ponto que eu quero analisar se tem campo elétrico, ok? E o sentido para dentro, se for negativo, para fora, se for positivo, ok? Então, para constatar a existência de um campo elétrico gerado pela carga Q, aquela carga geradora, num ponto P, a gente sempre vai usar uma carga de prova Q, colocada naquele ponto. Essa carga vai ficar sob ação da força gerada por aquela carga geradora. Tá? Então, o campo elétrico naquele ponto, ele é representado pelo campo elétrico, pelo vetor campo elétrico, como a gente mostrou lá no desenho, e a definição matemática de campo elétrico é a razão entre a força e a carga de prova. Tá? Então, o campo elétrico E é definido como sendo F, que é a força elétrica, aquela que a gente calcula pela lei de Coulomb, dividido pela carga teste, pela carga de prova Qzinho. E aí, se eu quiser descobrir a força elétrica, nesse caso associada ao campo elétrico, é a carga de teste vezes o campo elétrico, tá? Por que a carga está aqui, essas duas barrinhas? Porque a gente vai pegar o módulo, o valor absoluto dessa carga, tá? Então, força elétrica é a carga teste, a carga de prova, vezes o campo elétrico. Unidade no SI para campo elétrico é Newton por Coulomb. Ok? Tudo bem até aí? Uma água. Exemplo. Considere a carga geradora Q fixada em O. Então, eu tenho aqui um desenho, ó. Eu tenho uma carga Q situada nesse ponto O aqui. E a carga de prova Q, aqui, colocada em P. Então, nesse ponto P, eu tenho uma carga de teste, uma carga de prova Q. Represente o vetor campo elétrico em P. Então, eu quero saber o campo elétrico, o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, e a força atuando na carga de prova para os seguintes casos. A.
quando a carga geradora for positiva e a carga de prova positiva também, e B, quando a carga geradora é negativa e a carga de teste de prova ser positiva, ok? Então, o que vai acontecer com onde que vai estar o campo elétrico nessa situação, na situação A? Então, como eu falei lá, o vetor campo elétrico, ele vai estar, aí aqui eu só desenhei aqui a carga Q positiva e aqui a carga Qzinha positiva também, na letra A, né? Quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico vai estar para fora. Então, o campo elétrico vai estar aqui desenhado para fora, certo? E a direção é a direção que liga as duas cargas e o sentido do campo elétrico para fora. A força elétrica, como as duas cargas são iguais, também vai ser para fora, ok? Então, essa é a representação da letra A quando as duas cargas forem positivas. Na letra B, quando a carga geradora for negativa e a carga teste positiva. O que vai acontecer quando a carga geradora for negativa? Por convenção, quando a carga geradora for negativa, a direção do campo é para dentro. E nesse caso, a força vai ser para dentro também, porque uma é positiva e a outra é negativa. Então, a força de atração vai ser para dentro aqui. Ok? Entendido com essa representação aqui como funciona? Acompanhado? Tudo tranquilo? Beleza? Então tá. Pontos importantes. Observações importantes. O sentido do vetor campo elétrico não depende do sinal da carga de prova Q, só do sinal da carga geradora. Então, aqui, ó. Mesmo se essa carguinha aqui fosse negativa, o campo elétrico ia estar para fora, porque essa daqui é positivo, e esse daqui ia estar para dentro, porque essa daqui é negativa, tá? Para a gente desenhar o sentido do vetor campo elétrico, não depende a carga de prova Qzinho, só depende a carga geradora Qzão, ok? Então, se a carga geradora for positivo, o campo elétrico tem a direção para fora, se for negativo, tem direção para dentro, independente do sinal da carga de prova, certo? Muito bem. Então, se o Qzão, a carga geradora, for positiva, o vetor é de afastamento ou para fora, e se for negativo, é de aproximação ou para dentro. A existência do campo elétrico não depende da carga de prova. Tá? Então, independente, onde é que tá aqui? Independente de ter uma carga de prova A ou B aqui, o campo elétrico vai existir da mesma forma, porque ele depende dessa carga aqui, ok? Essa carga de prova aqui a gente só coloca para detectar o campo elétrico, para poder calcular a força entre esta e a geradora, certo? Então, a existência do campo elétrico não depende da carga de prova. A carga de prova é utilizada somente para tornar possível a medida da força elétrica, permitindo evidenciar a existência do campo elétrico. Então, aquilo que eu falei, né? A gente só coloca uma carga de prova ali para conseguir calcular a força, e aí, calculando a força, a gente consegue descobrir o campo elétrico também. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a carga de prova Q, ela também vai criar um campo elétrico ao redor dele. Então, essa carga de prova, ela tem que ser menor, muito menor, do que a carga geradora, para que não influencie no campo da carga geradora, ok? Então, a carga de prova Q também cria um campo elétrico ao redor dela. Por isso, ela deve ser bem menor que a carga geradora Qzão, para que não modifique de forma significativa seu campo elétrico. Ok? Tudo bem até aí, então? Entendido o que é o campo elétrico? Ao redor de toda a carga carregada, de toda a carga eletrizada, vai ser gerado um campo em toda a região e qualquer carga, qualquer objeto que se aproxime dessa região vai sofrer influência desse campo aqui, ok? E aí a gente calcula, a gente consegue definir quanto que vale esse campo usando essa equação aqui. Tá? E aí eu tenho exercícios sobre essa partezinha aí, para que vocês resolvam. Deixa eu pegar aqui, para tentar entender melhor,
Certo? Assinaram a lista de presença? Cadê? Aqui. Que barulho. Ó, então, depois eu vou colocar... Ai, tô aqui, tá fazendo barulho, sem vergonha. Depois eu vou colocar lá no Siga esses exercícios, tá? Mas não é para entregar, é exercícios para a gente corrigir em sala. Então, tem esses 4 exercícios aqui. Opa, aqui. Eu só tirei foto do livro e coloquei aqui, mas depois eu digitalizo e ponho lá no Siga bonitinho, tá? Mas vocês podem usar esses minutinhos para já começar a resolver, ok? Professora, Oi, você já mandou a lista de chamada? mandei. Manda de novo para mim, por favor, que eu entrei mais tarde. Aham. Obrigada. Ok? Então tá, para a próxima aula a gente vai corrigir esses exercícios e aí continuar com esse assunto de campo elétrico. Certo? Tudo bem até aí? Acho que eu vou liberar vocês uns minutinhos mais cedo. Que coisa. Ok? Então tá. Tchau, gente. Até a próxima aula. Próxima aula hoje vai ser na outra quinta, né? Vou ver com o João se eu pego, mas aí a gente avisa ali uns minutinhos. E aí vou pedir para atualizar lá na planilha também, quem for no dia também, para ficar mais claro para todo mundo. Ok? Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Um abraço. Se tiverem dúvidas, manda e-mail lá que a gente conversa, tá? Um abraço. Beijo. Tchau.